Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo a imprensa esportiva de todo o Brasil, o Veloso, Edu Dracena, Ulisses Costa e vários outros comentaristas aí repercutindo a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro 3-2 no Allianz Parque. E o Palmeiras segue aí na parte de cima da tabela e vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até o final. Palmeiras nesse momento na quarta colocação com 26 pontos. Antes de soltar aí a repercussão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para a repercussão e logo depois eu trago a classificação atualizada após os jogos de domingo. Mais uma rodada quente do Campeonato Brasileiro, vitória importante do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro por 3-2, venceu por 3-1, Abel mexeu muito no time e achando que o jogo estava ganho, e o Hulk, né, na bola parada, o Hulk hoje é diferencial no futebol brasileiro, 2 gols de falta, um desviou no Alan, acabou entrando, que foi o segundo gol dele no jogo, o segundo gol do Atlético Mineiro. E um outro numa cobrança espetacular, a bola faz a curva pro lado de fora da barreira, parecia que ia embora a bola, ela faz a curva e entra no ângulo. O Everton ainda consegue tocar, mas não foi o suficiente. O Palmeiras venceu por 3-2. Olha, eu vou falar para você, talvez a melhor partida do Palmeiras nesse ano no Allianz Parque, viu? Jogou muito bem o time palmeirense, conseguiu essa vitória importantíssima de 3-2, ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, só que tem 2 jogos a menos o Palmeiras, 2 jogos ainda pela frente, o Cruzeiro é líder. Que campanha do Cabuloso, Cabuloso vai beliscar esse título, velho. Fique esperto, o time do Cruzeiro tá encaixadinho, muito bom o time. Flamengo acabou de vencer a equipe do Fluminense por 1-0, sabe quem fez o gol? Pedro, entrou 5 minutos depois, foi lá e fez o gol que deu a vitória ao Flamengo e coloca o Flamengo na segunda posição do campeonato. O Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. O Flamengo tem 30 pontos, o Cruzeiro com 33 pontos na liderança. Bragantino é o terceiro colocado com 27, aí vem o Palmeiras com 26, 2 jogos a menos. O Bragantino já tem 15 jogos, o mesmo número de jogos do Cruzeiro. Botafogo vem na quinta posição com 25, Botafogo venceu o Sport no finalzinho também. O Sport segurou o Botafogo, não conseguiu. O Botafogo conseguiu uma vitória importante. Aí nós temos na sexta posição Bahia com 25 pontos ganhos, Mirassol em sétimo com 21. Que campanha bonita do Mirassol, primeira vez na primeira divisão do futebol brasileiro. Aí Fluminense na oitava posição com 20, Atlético Mineiro na nona posição com 20, Corinthians na décima posição com 19 pontos. Aí depois você tem Ceará 18, Internacional 17. Aí vem Grêmio com 17 pontos na 13ª, São Paulo com 16 pontos, na 14ª, 15ª posição Vitória, 16º Vasco, 14 pontos. Aí na zona de degola o Santos entrou, que o Vitória venceu por 1-0 o Bragantino e jogou o Santos por rebaixamento. Então Santos com 14, Juventude com 11, Fortaleza com 11 e o Sport com 3 pontos ganhos de 13 jogos realizados. A equipe do Sport. Muito bem, campeonato pegando fogo. Eu transmiti o jogo do Palmeiras. Jogou bem o time do Palmeiras hoje, mereceu a vitória sobre a equipe do Galo. Rodada de meio de semana promete muito, quentíssima. O líder Cruzeiro joga fora de casa contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Será um jogo assim importantíssimo, tanto para Corinthians quanto para Cruzeiro. Tem Fluminense e Palmeiras às 19 horas. Aí tem Ceará, Mirassol, Corinthians, Cruzeiro, Santos Internacional, Bragantino, Flamengo, Vitória, Sport, Juventude, São Paulo, Vasco, Bahia, Atlético Mineiro, Fortaleza, Grêmio e Botafogo, os jogos que acontecerão. É isso aí. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, e fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, você pode confiar. Pegando fogo o Brasileirão e o Cabuloso tá demais esse Cruzeiro, hein, gente? Mas também hoje teve um dia, não chegou a ser o dia da despedida, porque o Rios nem jogou, né? Mas realmente o Rios, esse atleta que passou rápido pelo Palmeiras, né? Chegou e rapidamente foi embora, mas deixou
uma passagem dele com títulos, né? Claro, ganhou títulos e também o retorno financeiro impressionante. O Palmeiras pagou aí 6 milhões pelo Richard Rios e vendeu por 190, quase 200 milhões. Então, um atleta que realmente deu um retorno financeiro muito bom para o Palmeiras. E agora o Palmeiras que vai ter também que buscar aí no mercado uma reposição. Hoje jogou Evangelista, aliás, jogou bem, hein? Eu que algum tempo o jogo contra o Flamengo foi muito mal, peguei no pé dele, mas agora é a oportunidade do Evangelista. O Rios foi embora, a primeira opção do Abel é o Lucas Evangelista, que hoje jogou, fez um gol, até jogou bem. Então agora é com ele. É com ele porque o time do Palmeiras está muito mudado, né? Minha diretoria deu Palmeiras contra o Atlético Mineiro e muito merecidamente. O Palmeiras jogou muito mais futebol, foi muito mais protagonista do jogo e não tem muito o que se destacar pelo bom jogo do Palmeiras, nada de absurdo, nada de espetacular. O Vitor Roque foi muito bem hoje, o Abel continua fazendo seus testes, um jogo joga o Veiga, outro joga o Maurício, até encontrar o time ideal. Hoje o Palmeiras jogou um bom jogo, imagino eu que não vai ter cornetagens tamanhas dos que a gente viu na semana passada, mas a destaque do jogo é sem dúvida nenhuma a partida do Atlético Mineiro. Essa é de assustar, o Galo simplesmente não existiu no primeiro tempo. No segundo tempo, quando ele achou que ele ia existir ou que ele ia tentar existir, ele chutou 5 bolas no gol do Palmeiras. 2 foi o Hulk batendo falta e as outras 3 foram consideravelmente atrás da meia-lua. Ou seja, o Atlético Mineiro chutou de onde dava as outras 3 bolas. Nenhuma vez o Atlético finalizou de dentro da área do Palmeiras. Só o Palmeiras finalizou 6 vezes dentro da área do Atlético Mineiro. Além dos lances de perigo que não geraram uma finalização. Um jogo muito discrepante e muito preocupante para o torcedor do Galo, porque o salário foi pago, as coisas estão certas e simplesmente o Atlético não consegue jogar bola. Jogou no 4-4-2, com o Igor mais para a direita, com o Scarpa mais para a esquerda, 2 atacantes, não funcionou. O 3-2 é um resultado absolutamente mentiroso, porque o Atlético Mineiro hoje deveria e merecia ter saído do Allianz Parque tendo uma lapada de 3-0, simplesmente porque não viu a cor da bola no primeiro tempo e no segundo, quando tentou reagir, não conseguiu reagir. Então, a situação do Atlético é realmente bem complicada e se você considerar o quanto vale esse time e há quanto tempo esse time está devendo, um futebol já começa a ser realmente algo preocupante. Acho que vai começar a estourar na conta do Cuca, porque realmente o Atlético não tem nada. Até esse momento o Atlético não tem nada. Hoje, depois de muito tempo, voltei ao Allianz Parque para assistir o jogo ao vivo ali, né, no estádio, né? Agradecer meu amigo Paulo Bosi e mais uma bela vitória aí do Palmeiras, uma vitória que a gente estava esperando, né? Principalmente jogando no Allianz Parque. Primeiro tempo muito truncado, né? Muito difícil. O Atlético marcando muito bem, senti um pouco a falta da criação do time, mas em nenhum momento o empenho, né? A dedicação dos jogadores. E sai na frente, aí o Atlético só uma bola chutou no gol, fez o gol de falta com o Hulk e no segundo tempo o Palmeiras continuou sendo o melhor, criou chances, fez os gols. Vitor Roque fez o gol que estava precisando, né, para tirar esse peso aí, por mais que falou que foi gol contra, não importa que ele estava lá, que ajudou, e o que esse cara corre, o que esse cara luta é brincadeira. Por isso que a torcida, independente do que está acontecendo com ele, não está fazendo gol, mas a torcida gosta muito dele e está vendo o esforço que ele está tendo dentro do jogo. E aí, do terceiro gol, quando faz 3-1, o time dá uma baixada na guarda, que é normal, e aí no finalzinho ali, o Hulk novamente, uma falta na frente da área ali, solta uma bomba e faz 3-2. Mas o importante foi a vitória, o Palmeiras vencer dentro de casa. Então, parabéns aí aos jogadores, parabéns a comissão técnica e a torcida novamente. E mais uma vez, obrigado Paulo Bosi, um abraço, avante palestra! Palmeiras mereceu ganhar do Atlético Mineiro, vitória justa e merecida. O Palmeiras foi melhor do início ao fim do jogo. O Palmeiras dominou o Atlético Mineiro. Vitor Roque jogou bem, hein? O primeiro gol não foi dele, foi contra do Júnior Alonso. Vitor Roque, que eu sempre critiquei, porque para mim não vale tudo que o Palmeiras pagou, mas jogou bem. Agora, que time horroroso do Atlético Mineiro, hein? Pelo jogo deste domingo, péssimo, nada coletivamente, não apresentou nada. Time envelhecido, perfil de contratação, jogador já em baixa, que já passou do auge, já em decadência. Que formação de elenco é essa? O Atlético Mineiro me decepcionou muito. Palmeiras ressurgindo, se reconstruindo após o Mundial,
Vitória justíssima no Allianz Parque. O Palmeiras se reencontrou com a vitória jogando em sua casa no Campeonato Brasileiro, 3-2 diante do Atlético Mineiro, e uma muito boa atuação do time treinado pelo Abel Ferreira, uma das melhores nesse histórico recente do Palmeiras. Jogo de domínio do adversário, muita posse de bola no campo de ataque, volume de oportunidades criadas e um placar que poderia até ter sido maior do que os 3-2. Um resultado que até pode dar uma falsa sensação de que foi um duelo apertado ou coisa do tipo, e não foi. O Palmeiras dominou o Atlético Mineiro do início ao fim do confronto. Apenas os 2 gols de falta do Hulk salvaram uma atuação muito frágil do Atlético Mineiro, tanto na marcação quanto na criação das jogadas. O time teve muitas dificuldades para jogar nessa tarde e noite aqui em São Paulo. Do lado do Palmeiras, o oposto. Se analisava muito nesses últimos jogos do Palmeiras uma ausência de eficácia, uma falta de volume ofensivo e até de variações. A gente viu algo muito diferente essa noite por aqui. Uma mudança na estrutura da saída de bola com o Aníbal Moreno entre os zagueiros. Muita movimentação nos homens de frente com o Giai e o Facundo Torres fazendo combinações de um lado, Felipe Anderson e Piquerez do outro, o Maurício como meia central, Vitor Roque mais avançado, muito participativo, como tem sido de costume no jogo sem a bola, muito pela característica que tem o Roque, né? Ele é um cara de muita explosão, muita força, pressiona muito bem os adversários. No lance do segundo gol, que é um gol contra, tem um movimento muito bom do Roque, né? Ele dá o famoso gato ali na primeira trave para tirar a atenção do marcador, ataca a segunda trave, desvia, acaba não finalizando bem, mas o Júnior Alonso empurra contra. Depois no lance do terceiro gol ele briga para recuperar a bola que vai terminar no tempo do Maurício. Eu acho que o Palmeirense tem várias boas notícias essa noite por aqui. O reencontro com a vitória jogando na sua casa no Campeonato Brasileiro, uma boa atuação do time em linhas gerais e a participação do Vitor Roque, que saiu muito aplaudido pela torcida no lance de gol e também no lance do gol do Maurício, no lance em que ele efetivamente participa, desvia aí o Júnior Alonso, marca contra, e no lance do Maurício em que ele ajuda a recuperar a bola que termina no gol do camisa 18. O Palmeiras volta a vencer, traz um pouco de tranquilidade para um momento de questionamento, de turbulência, e vai ter um pouco mais de calma para trabalhar nesses próximos dias. Do lado do Atlético, segue uma impressão de que o time do Cuca tem rendido menos do que ele pode em alguns jogos específicos. No meio da semana venceu uma partida até heróica fora de casa, durante muito tempo com um jogador a menos, mas em confrontos maiores, de um nível maior de duelo, o Atlético tem deixado bastante a desejar nessa temporada. O que mais chamou a atenção na vitória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro foi a postura, a disposição, a intensidade aplicada pelo time do Abel Ferreira contra a equipe do Cuca. Aliás, pareciam que os dois times nem estavam na mesma divisão. O Palmeiras muito intenso, criando o tempo inteiro, dominando todas as ações, sofrendo muito pouco defensivamente. O Atlético Mineiro apático, Gustavo Scarpa quase não tocava na bola. Igor Gomes praticamente não tocou na bola. Sobrou para Hulk tentar sozinho, porque ali na frente o Rony só corria. E o Hulk conseguiu assustar o Palmeiras. Mas a verdade é que a vitória, se a gente fosse olhar o desempenho, deveria ter sido por mais. Porque o Palmeiras teve um Felipe Anderson muito inspirado, jogando pela segunda vez consecutiva na esquerda, finalmente com sequência. Um Vitor Roque jogando à frente, com oportunidades, levando perigo, olhando para frente, recebendo bolas um pouco mais do jeito que ele gosta de receber para criar perigo contra a zaga adversária. Um Facundo Torres pela direita muito bem. Um pouco mais para trás, Maurício e Evangelista também aparecendo bem, participando dos gols. Aníbal Moreno correndo o campo todo, estando em todos os lugares, lembrando o Aníbal que o Palmeiras contratou lá atrás. Na defesa, Bruno Fux muito seguro. Gustavo Gomes também muito bem. Giai jogando super à vontade. O Palmeiras deu uma resposta importante depois de um empate amargo contra o Mirassol, quando o Palmeiras tinha sido melhor, tinha tido mais ações, mas sofria muito para fazer gol. O Palmeiras dessa vez fez 3, sofreu 2, é verdade, poderia ter vencido por mais, mas é uma vitória importantíssima para finalmente tirar o fantasma de não ter vencido no Allianz Parque no Brasileirão. Vitória do Palmeiras por 3-2 para cima do Galo. E Hulk, meu amigo, deixou os torcedores palmeirenses ali, cara. Não passava nem agulha no parceiro. E depois de 10 jogos, Vitor Roque marcou. Vamos falar aqui um pouco sobre esse jogo, rapaziada. O Palmeiras abriu o placar no jogo aéreo no primeiro tempo. Gol marcado pelo Lucas Evangelista. Mas aí veio o Hulk, né, minha rapaziada? Numa cobrança de falta antológica. Que assim, quem reclamar do Everton nessa tá de sacanagem. Ele empatou o jogo, cara. Foi um golaço. Só que o Palmeiras continuou chegando. E os próprios torcedores palmeirenses, né, cara, que são, a gente sabe, muito exigentes, estavam falando, cara, que o Vitor Roque fazia um bom jogo, apesar
do jejum de gols. E aí no cruzamento o Vitor Roque até dá sorte, porque ele erra a cabeçada, a bola bate na perna direita dele, desvia em Igor Gomes e entra. Eu te pergunto, foi gol contra ou gol do Vitor Roque? O importante é que foi gol do Palmeiras. E depois de um choque ali, cara, que os jogadores do Atlético ficaram reclamando, o Palmeiras recuperou a bola e marcou o gol com o Maurício para fazer 3-1. E você pensa, acabou o jogo, né? Mas aí vem Hulk em mais um petardo, marca um gol surreal. No lance do jogo, falta pro Galo. Mesmo de muito longe, Hulk acertou o gol e o Everton fez uma defesaça. Hulk até tentou, mas não deu. Vitória do Palmeiras. Agora está em quarto com 26 pontos. O Atlético Mineiro está em nono lugar. O Palmeiras dominou amplamente o Atlético Mineiro, mereceu a vitória. O jogo do Atlético Mineiro muito pobre, né? Horroroso. O jogo no coletivo não existiu do Atlético Mineiro. E o Palmeiras, hoje o Palmeiras se comportou muito bem defensivamente, né? E ofensivamente também aproveitou melhor as oportunidades. Contou com uma jornada inspirada do Vitor Roque, fazia tempo que não tinha, né? Uma jornada como essa e o Palmeiras mereceu a vitória. 3-2 para cima do Atlético Mineiro. O Palmeiras que na classificação está na parte de cima da tabela e é onde tem que estar mesmo. Mas com um elenco reduzido depois da saída do Richard Rios vai ser difícil para o Palmeiras acompanhar o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer na sequência da competição. O Palmeiras de hoje talvez seja um esboço daquilo que o torcedor espere do Palmeiras de Abel. E não coincidentemente, o time teve Vitor Roque bem e Maurício em campo também. O futuro desse time nas mãos do português não traz estabilidade para o torcedor, justamente por não saber como será no próximo jogo. Será que uma atuação como essa irá se repetir? Será que toda a energia para criar as oportunidades continuará presente ou a mesmice voltará a campo? Os atletas são reflexo disso. Se não vejamos, Perrone e Vitor Roque ao mesmo tempo em campo deixou claro ao torcedor a evolução na posição. Todos já perceberam a limitação em alguns fundamentos que o centroavante atual do Palmeiras tem. Porém, a diferença em comparação ao que se tinha é que Roque tem apenas 20 anos, um enorme potencial para evoluir ainda. Tudo que ele fez em campo nessa noite é exatamente aquilo que o Palmeiras precisa que ele faça, e esse todo não é técnico, é físico. A importância do atacante é fisicamente no impacto no segundo gol, onde o corpo, a visão de jogo e a insistência juntos podem trazer possibilidades de jogo para um time que tem consistência lá atrás para segurar resultados. O Atlético apenas competiu nessa noite por conta de bolas paradas de Hulk, onde o próprio Everton, vaiado antes do jogo, foi importante para fazer uma defesaça já no final também. Os melhores dias a viver no Palmeiras daqui para frente, pelo menos com Abel, estão nos pés de Vitor Roque. E por isso, dias como esses são importantes, mas não só para ele. Para Maurício também, que sempre mereceu a titularidade nessa temporada e buscará o seu espaço nesse quarteto ofensivo. O Palmeiras vence a primeira no Allianz no campeonato e com 2 jogos a menos, o time vai se colocando no seu lugar para disputa pelo topo da tabela. Agora, o torcedor apenas torce pela consistência nas próximas partidas. O Palmeiras vence a primeira jogando no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro de 2025, 3-2 no Atlético Mineiro, com o Palmeiras tendo uma postura diferente de jogos anteriores, um time mais intenso, que foi melhor que o time adversário, com o Vitor Roque mais participativo, com o Lucas Evangelista pedindo passagem no time titular após a venda de Richard Rios ao Benfica de Portugal. Mas apesar dessa vitória de 3-2, é um Palmeiras que segue cometendo erros. O Palmeiras fez diversas faltas durante o jogo próximo à área do goleiro Everton, que acabaram resultando em 2 gols marcados por Hulk. Mas é uma vitória importante do Palmeiras, que volta a vencer no Campeonato Brasileiro após 3 rodadas. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 3-2 sobre o Atlético Mineiro. Verdão na parte de cima da tabela. Na próxima rodada, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Próxima rodada, o Palmeiras tem o Fluminense, pessoal. Que jogaço, hein? É a 16ª rodada, rapaz. Quarta-feira, 7 horas da noite, Fluminense e Palmeiras. Que jogaço que teremos. Vou até colocar aqui, deixa eu colocar aqui na tela para você acompanhar comigo. Aí a gente já fala também da classificação, né? Aqui, pessoal, ó, quarta-feira, ó. Quarta-feira, 7 horas da noite, Fluminense e Palmeiras. Rapaz, que jogaço, hein?
Aí quarta-feira tem Ceará e Mirassol, Corinthians e Cruzeiro, Santos e Inter, Bragantino e Flamengo, Vitória e Sport. E teremos também na quinta-feira Juventude e São Paulo. Os jogos aí da 16ª rodada. Aí esses jogos aqui estão anulados porque é os times que estão na Sul-Americana, né? Vasco está na Sul-Americana, Bahia na Sul-Americana, Atlético na Sul-Americana, Grêmio na Sul-Americana. Então vai ter 3 jogos adiados. Classificação: Cruzeiro tem 33 pontos, Flamengo 30, Bragantino 27, Palmeiras 26, G4 aí do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.